Este é um convite para você refletir profundamente sobre o Deus da Bíblia. E se tudo que você aprendeu sobre a origem de Deus fosse uma construção histórica, um projeto humano, o que você faria? E se o monoteísmo, essa ideia de um Deus único, absoluto e criador, tivesse sido inventado e não revelado? Neste vídeo, eu quero, junto com você, mergulhar numa obra polêmica e profundamente instigante do Dr. Sacha Kalm. Prepara-se para repensar tudo que você achava que sabia sobre fé, história e poder. O Dr. Sacha Kalm é conhecido principalmente por seu trabalho como jurista. Ele se aventurou neste projeto em um território muito diferente de um especialista em direito, o das religiões, da história e da crítica bíblica. A sua erudição e ousadia questiona as bases do judaísmo e do cristianismo, e até do islamismo. Ele propõe uma tese ousada. O monoteísmo foi uma invenção literária, política e teológica. E, portanto, a partir de agora, vem comigo neste submundo e profundo oceano da Bíblia hebraica e da religião que nasceu ali no berço do Oriente Médio ou do Oriente Próximo Antigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pode Tudo. Eu sou José Alessandro Neves, mais conhecido como Alessandro Moreno. Hoje nós vamos fazer uma análise expositiva deste autor aqui, minha gente, A Invenção do Monoteísmo, de Sacha Kalm. Com certeza você já me ouviu muito falar sobre este livro, na verdade? E eu disse, vamos valorizar os grandes autores brasileiros que também estão produzindo conhecimento e proporcionando uma boa pesquisa. E ainda mais quando o assunto é Bíblia e religião. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu não preciso nem falar. Se inscreva, ative o sino para receber notificações, ficar antenado com tudo que acontece por aqui. Se você quiser contribuir com o meu trabalho, tem várias formas de você contribuir. E como nós vamos, na verdade, fazer uma análise expositiva, eu já vou direto ao assunto, soltando a vinheta, e eu volto já. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos, um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, teologia, religião e política com coragem, profundidade e conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode Tudo com Alessandro Moreno. Sabe aquele livro que quando você começa a ler e já na introdução você se depara com certas assertivas do autor que confrontam de alguma forma o seu nível de conhecimento em relação ao assunto? É isso que acontece nesta obra aqui. Vamos abrir a introdução e fazermos esta leitura da página de número 19 do autor Sacha Kalm. O monoteísmo judaico surgiu num processo de emancipação de um Deus tribal. Javé era o Deus menor do panteão de El, o Deus de todos os Elohims, deuses menores da Cananeia. Alçado à condição de único Deus verdadeiro, torna-se inteiramente devotado ao povo judeu, por força de um impressionante movimento político religioso, por alguns denominado, abre aspas, Javé sozinho, fecha aspas, por volta do ano 650 a.C., ao tempo dos reis Ezequias e principalmente
Josias. No princípio, Javé era um Deus familiar e atencioso, mas ainda não tinha nome próprio. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Depois desapareceu na suposta fase egípcia de seu povo, reaparecendo em sua juventude como o Senhor dos Exércitos, general na guerra e legislador, a prometer mundos e fundos a seu povo, escolhido por ele dentre todos os existentes no mundo, num gesto claramente discriminatório para um Deus único, entre parênteses, de todos os povos. É clara a discriminação contra o resto da humanidade. Depois, após a queda dos reinos de Israel ao norte e Judá ao sul, transforma-se em um Deus oculto e misterioso, dividindo-se em três, segundo o cristianismo, no incrível desdobramento de sua tumultuada personalidade. Pois bem, então, a nível de introdução e leitura expositiva, eu fecho a página de número 19 de Sacha Calmo. E vamos então esmiuçar a obra e entender o que o autor ele trabalha em cada um dos seus capítulos. Esta abordagem não esgota a dimensão de todo um projeto. Eu mandei uma mensagem para o Dr. Sacha Calmo inbox, convidando-o para estar aqui no canal. Ainda não obtive resposta, haja vista que, como você verá, ele tem um vasto currículo e atividade, não só acadêmica, mas também como professor de direito e escritor, com vastas obras publicadas no direito. Pois bem, pensando então, a nossa análise expositiva não é uma análise crítica, ok, nem revisada. É uma análise expositiva do livro A Invenção do Monoteísmo, do autor brasileiro Sacha Calmo. Vamos primeiro à introdução à obra e à própria biografia resumida do autor, que é importante para que você, inclusive, tenha interesse em adquiri-la. Sacha Calmo Navarro Coelho é um jurista brasileiro de renome, não é qualquer um. Saiu dos cafundós da Galileia. Tem uma trajetória acadêmica no direito, com vasta produção em diversos campos da pesquisa. E ele também se destaca por sua erudição humanista. Já deu para ver logo na introdução, não é verdade? Portanto, nesta obra, o Dr. Sacha, ele se aprofunda de forma interdisciplinar, com uma vasta bibliografia atualizada sobre a história da religião judaica e até entendendo o mundo intercultural que envolve o povo de Israel, ou Judá Sul e Israel do Norte, com os outros povos vizinhos. Portanto, ele tem um olhar muito crítico, histórico e filosófico. Ele vai se distanciar das leituras dogmáticas e, portanto, não demorará, ele será chamado aí de todos os nomes que vocês possam imaginar por uma ala conservadora. O livro, na verdade, propõe uma leitura das origens do monoteísmo, especialmente no judaísmo. O livro traz um enfoque na construção histórica e cultural das tradições religiosas a partir de uma leitura intertextual, um diálogo metodológico interdisciplinar com diversos autores que encontram-se no final do livro na bibliografia. Então, qual é a tese central, se podemos chamar assim, da obra desenvolvida pelo autor neste projeto? Pois bem, como eu li aqui na introdução, um cristão, ao se deparar com esta afirmação, logo na página 19, abrindo aspas e lendo novamente, o monoteísmo judaico surgiu no processo de emancipação de um Deus tribal,
Javé era um deus menor do panteão de El, o deus de todos os Elohims, deus menores da Galileia. Fecha aspas. Portanto, nessa leitura muito rápida de abertura no seu livro, é possível você já ser provocado. Por quê? Porque a ideia de que o monoteísmo judaico não é uma revelação divina, mas uma invenção humana, é fruto de processos históricos, políticos e sociais, isso confronta, de fato, a academia conservadora tradicional. Você iniciar logo uma introdução, um projeto, já abrindo as portas da historiografia e um diálogo com a própria arqueologia, com a iconografia, e você afirmar, peraí, nós estamos falando de grupos de sacerdotes que estão, de alguma forma, construindo narrativas de acomodação, de intervenção ideológica. Os textos não caíram do céu, ao contrário, eles são resultados de enfrentamentos claros vividos entre os próprios judaítas, israelitas e os seus vizinhos. Portanto, a obra do ilustríssimo doutor, ela de fato mostra como os sacerdotes, pós-exílio, vão moldar a religião para construir a identidade do povo hebreu. E lembrando, é um termo que eu não gosto muito de empregar, vocês já sabem disso, ok? A partir da minha análise do próprio documento, não é possível falar de povo hebreu, porque hebreus eram nômades, eram todos que peregrinavam na Mesopotâmia, que saíam de determinadas regiões e ali se interrelacionavam, ainda que com os conflitos. Eram chamados Ivrim, que significa navegadores ou atravessadores, homens que atravessam os rios. Vamos entender então o que o Sacha ele traz, demarcando a sua obra. Na página de número 25, o autor trata de um Deus menor, como já vimos na leitura da introdução. Ok? Na página de número 27, um novo livro. Na página de número 28, o uso da religião para fins políticos e nacionalistas. O autor continua, então, delimitando a sua pesquisa para desmistificar a pré-história dos chamados hebreus, falando de uma duvidosa saga de 3 gerações patriarcais. E ele coloca como errôneas e incongruentes. A coisa é séria, né, gente? Portanto, nós podemos dividir o projeto de Sacha Kleinman em algumas partes principais aqui neste livro. Vamos, então, dizer que este projeto, que não é tão volumoso assim, é uma pesquisa, podemos dizer, apesar de muito acuidosa, não tão exaustiva. Talvez seja uma obra que você deva, de fato, ter na sua biblioteca para já começar a entender um pouco outras obras, das quais, inclusive, foram utilizadas na pesquisa pelo Dr. Sacha. Primeiro, ele se dedica exclusivamente à Bíblia hebraica. Eu aqui não estou questionando e nem questionarei se o Dr. Sacha conhece hebraico, conhece grego, se é um especialista em línguas originais. Porque ele tem os instrumentos necessários para a pesquisa. Portanto, ele se dedica à Bíblia hebraica, chamada Tanakh, e eu já ensinei aqui, que é um pseudacrônimo que quer dizer Torá, Nevi'im e Ketuvim, e, portanto, você esquece de Antigo Testamento, que Antigo Testamento é uma coisa e Bíblia hebraica é outra. Inclusive, o olhar dos rabinos, dos judeus, para este monumental volume literário é absurdamente, diametralmente diferente do que dos próprios cristãos. Portanto, nós então entendemos que, a partir de uma análise da Bíblia hebraica, que é uma construção literária, política, teológica e ideológica, que foi elaborada após o exílio babilônico. Então, quando a gente ouve falar das obras históricas do cronista, e, portanto, eu tenho um curso aqui exclusivo no meu canal, se você
quiser, você deseja ter este curso, você pode comprar, você pode se tornar membro do canal. É muito fácil você adquirir este conteúdo. Deu para você entender? Aproveite hoje. Se você está gostando até aqui, dê o teu like, deixe um comentário após assistir este conteúdo. E se você não sabe como, na verdade, fazer parte de um projeto de desenvolvimento com todo o academicismo que lhe é necessário para levar a você o conhecimento de verdade, eu dou uma pausa para dizer para você que aqui não temos espaço para entretenimento. O nosso tempo é para compartilhar o conhecimento. Quer saber as minhas fontes? Se você quer saber a fonte, só se for membro VIP nível 2. Só se for membro VIP nível 2. É só se tornar membro do nosso canal. Pois bem, o Dr. Sacha também vai trabalhar a questão da figura de Moisés. Ele traz a figura de Moisés e a própria narrativa do Êxodo, tá, como composições simbólicas, com poucas ou nenhuma base histórica. E aí, como eu disse, eis aqui o grande problema, porque isso virou até cinematografia. As pessoas acreditam piamente que a travessia do Mar Vermelho trata de um fato histórico, inclusive até a saída do Egito, tal como narrado na Bíblia. Há quem acredite que Moisés tenha existido como figura histórica, ok? O Javé revoltado, por exemplo, contra os outros deuses, seja tão revoltado assim. Então, este é um tópico no capítulo do Dr. Sacha que, de alguma forma, ainda que bem sintetizada, vai nos possibilitar compreender a dimensão das narrativas mítico-poéticas, poético-teológicas, entendendo as sagas, lendas, fábulas, as chamadas Haggadot, que estão até hoje preservadas pelos judeus. Portanto, uma parte importante e crucial, que, na verdade, é a resposta acabada do seu próprio projeto, é o monoteísmo. Para o Dr. Sacha, e é claro, amparado em uma vasta produção referencial teórico-metodológica, bibliográfica, o monoteísmo surgiu gradualmente e não de forma repentina ou exclusivamente com o dito Moisés, até porque seria contraditório afirmar que isso aconteceu com Moisés se Moisés não existiu e, portanto, a própria narrativa é uma construção simbólica. Mas temos tradições que, na verdade, dominam, comandam e constroem. Como nós costumamos dizer, lembrando do saudoso Walter Benjamin, uma é a história dos vencedores e outra dos perdedores. Aqueles que tentavam impor um Javé sozinho, na época inclusive dos juízes, e não conseguem a institucionalização disso, indo cativeiros ou cativos para a Babilônia, ao saírem de lá precisam culpar quem? Justamente os filhos da terra, os Bnei Haaretz, ou seja, os filhos da terra. Aqueles que, na verdade, sempre cultuaram os diversos deuses dos respectivos panteões cananeus. E devemos lembrar, eu defendo a tese nas minhas abordagens, inclusive, quero recomendar para você, antes de tudo, que você adquira esta coleção inédita. Tem no Kindle, já estamos vendendo em várias livrarias, que é a minha coleção Estudos Exegéticos do Antigo Testamento. São mais de 30 esboços em 6 volumes, feito com muito carinho, com muita responsabilidade para você. E se você comentar aqui neste vídeo, eu te darei ainda mais um desconto de R$10 para você que comentar aqui e me chamar no WhatsApp. Pois bem, continuando então a nossa exposição, vejamos ainda o que diz o Dr. Sacha na página de número 33, quando ele vai falar justamente desse Javé que busca o status
como eu citei aqui num vídeo que vou deixar na descrição para vocês, lá do canal Confraria Cognitiva e também neste canal oficial que é o Pode Tudo, você precisa entender que há necessidade de absorção dos atributos dos deuses para que Javé seja aceito pelo próprio povo da terra. Na página número 33, após a exposição, Sacha Calmo diz: só há um Deus. Claro, dentro da perspectiva da sua abordagem. El, Eli, Alá. E Maomé é o seu último profeta. A Trindade, os cismas, as heresias e os dogmas impeliram os povos do Império Romano do Oriente a aderir ao islamismo. Isso aqui é muito interessante como parte de uma leitura que ele vai culminar para falar do Javé sozinho na página de número 34. Diz o Dr. Sacha: a história dos patriarcas e do Egito, com a teofania do Sinai, proto-história, tendo por liame José, filho de Jacó, pai de Judá, o instituidor da raça judaica. Olha que interessante isso aqui. Mais acima, em um suposto pretexto para os intentos de Judá e do movimento Javé sozinho nos séculos 7 e 6, o autor diz que é inexplicável escolha por um Deus incógnito, que nem nome tinha. É tipicamente um episódio dos literatos semitas hábeis, contadores de histórias. Isto, senhores, segundo o doutor Sacha, como as que estão presentes em As Mil e Uma Noites. Imagine os teólogos brasileiros confessionais, conservadores, lendo isto. Ai, hein? Vai dar o que falar, não vai? Pois bem, por isto o livro, que é visto como um livro sagrado, divinamente inspirado, uma lei que foi outorgada por este ser a um homem em um monte. Sim, este livro se apresenta como um instrumento de formação identitária e centralização do poder religioso, especialmente sob a liderança de Esdra e Neemias. E lembrando, aqui no meu canal, eu também tenho um curso exclusivo sobre Esdra e Neemias, com 5 módulos, totalizando aí 200 laudas de muita investigação. E lembrando, como ainda estou em atividade continuada da minha formação em outras áreas, eu não tenho tempo para produzir, salvo um artigo numa revista, mas escrever um livro e tal, colocá-lo. Mas defendo uma hipótese justamente da construção do primeiro templo como o primeiro templo e não o segundo, ou do segundo templo como o primeiro e não o segundo, mostrando as figuras de Esdras, Neemias e Zorobabel como, na verdade, agentes do reino persa, construindo um projeto de subserviência e domínio de Ciro, onde Ciro, que é a figura real histórica, será transformado em uma união com Javé, sendo Ciro adorado, pois a entidade era o rei era a entidade. E é por isso que mostro em meus artigos, inclusive em alguns dos meus ensaios e esboços, que os salmos são homenagens a Ciro, aquele que se torna rei, pastor e ungido do Senhor para livrar Israel. Mas voltando então à obra do Dr. Sacha, já entendemos isso, você poderá adquirir os meus cursos, aproveite a super promoção para assinaturas de membros aqui do canal, porque é daqui para melhor. Dr. Sacha então vai trabalhar o contexto histórico. Para isso, ele vai se apoiar em achados arqueológicos, estudos da crítica bíblica e da historiografia moderna. Portanto, é claro que muito bem orientado por outros projetos que também se debruçaram a mesma pesquisa. Então, ele vai enfatizar que o exílio babilônico, por exemplo, ali no 6º século, na verdade, este exílio que nós já conhecemos, foi um ponto crucial
para a reorganização do judaísmo. O link do vídeo do canal Confraria vai ficar aqui para você assistir, tudo bem? Para não ter dúvidas. Agora, se você postar no Facebook, no Instagram ou nas suas redes sociais, onde os pastores do teu bairro, da tua cidade estão, você vai ter sérios problemas. Porque antes do exílio, o povo hebreu era provavelmente enoteísta. Na perspectiva do Dr. Sacha, este povo acreditava em vários deuses, mas adorava prioritariamente um Deus, significando dizer, você tinha muitos deuses, mas também havia um Deus regional, uma espécie de líder tribal. Neste livro, neste volume 1 dos meus estudos exegéticos, eu trago logo aqui na abertura, olha que legal, como os homens se tornavam deuses. Ou seja, vou mostrar aqui neste tópico justamente que a minha perspectiva indiciária intertextual numa relação cognato-semântica do uso da linguagem simbólica no texto da Bíblia hebraica, na verdade não existem deuses. São personificações dos homens como líderes e que chegam ao ponto de receberem cultos e negociarem com os seus súditos. Portanto, o monoteísmo como uma doutrina oficial, ela vai se cristalizar mais tarde com reação a experiências históricas traumáticas. Primeiro, o exílio babilônico, a diáspora e uma dominação estrangeira. Portanto, o Dr. Sacha deixa muito claro isto no seu projeto. Mas com ele está o Mauro Liverani, Israel Finkelstein, Thomas Rome, Mark Smith, entre outros. Doutora Angela Natel, no seu brilhante projeto sobre Ashrá. Doutor Oswaldo Ribeiro, não tão profundo, e centrando mais ao tema a República de Judá, também traz informações muito precisas para entendermos isso. E, portanto, este livro, ele tem um papel importante. Qual livro? Sim, o livro do Dr. Sacha, porque ele nos leva a entender a centralidade da Tanar, justamente como um projeto de várias tradições, algumas fragmentadas, mas que nos permitem entender a invenção do monoteísmo sob a perspectiva de Javé. Significa dizer um Deus patriarca, um líder tribal que sai do sul como um epíteto, numa espécie de um bigrama Iá, depois um trigrama, até se constituir como um tetragrama e, portanto, se tornando agora um Javé primordial, particular e exclusivo de um povo. Então, claro que Sacha Calmo mostra como a codificação religiosa serviu para 4 coisas importantes no seu trabalho. E isto é importante para você que é teólogo, está estudando a Bíblia, você, querendo ou não, precisa se consolidar na sua atividade. As leituras do Dr. Sacha, onde destacaremos aqui neste capítulo, que demonstram justamente a codificação religiosa para 4 coisas importantes. Aqui no título, o monoteísmo judaico como sincretismo religioso e projeto político, página de número 85. Destaca-se, o Dr. Sacha vai trazer-nos uma visão de que era necessário unificar o povo em torno de uma narrativa comum. Por isso que existem conflitos de narrativas, apesar do autor não fazer uma análise intertextual, decodificando a Bíblia hebraica diretamente, mas se valendo de uma vasta narrativa, de inclusive leituras de outros projetos também. Ele também compreende que este projeto comunal tem por objetivo controlar rituais, costumes e moralidade. Portanto, aqui eu paro num ponto importante, que tem a ver com a homossexualidade.
Quando eu faço uma leitura da Bíblia hebraica, abrindo parênteses, e aqui, máxima data vênia ao ilustríssimo doutor, renomado e jurista brasileiro, eu compreendo que uma das coisas cruciais inventadas pelos judeus do pós-exílio foi a exclusão da prática da homossexualidade. Na verdade, não há ideia de pecado na Bíblia. A ideia é de crime. Significando dizer, o rol de normas criadas, justamente criado pelos judeus, tem por objetivo a discriminação e a penalidade. A homossexualidade que se apresenta na própria Bíblia hebraica, que era algo muito comum, é possível vermos numa leitura com outros autores, inclusive o próprio Montalvão, escritor brasileiro, vai deixar claro que havia os Kiddushim, Kiddushot, os prostitutos cultuais, Zonot, Kelevot, eram espécies de prostitutos cultuais, onde o próprio termo Kadosh ou Kiddushá, santo ou santa, tinha uma conotação clara de quem usava o seu corpo, sua sexualidade, sua sensualidade, para celebrar cultos de orgias e satisfações dos deuses na figura dos próprios reis. Portanto, veja que análise tão profunda feita pelo doutor, controlar rituais, costumes e moralidade, portanto, era preciso a intervenção. E com isso, o terceiro ponto denotado pelo Dr. Sacha é o estabelecimento do poder centrado na figura dos sacerdotes, onde a culpa pelo cativeiro não é justamente dessa classe dominante, é da classe operária, ou vamos usar o termo mais coerente, o campesinado. Ou seja, os pobres, miseráveis, sofredores que viviam no campo, sim, estes eram os principais responsáveis por toda a tragédia, minha gente. E é por isso que as minhas abordagens neste mês sobre o assunto que vai perfazer, sinceramente e com muito respeito, alguns me chamarão de prepotente, é um combo, uma aula que poderá ser ministrada no seu seminário de teologia, na sua faculdade ou até em universidade. Minhas abordagens e análises, resenhas e fichamentos sobre vários autores, na verdade, são composições de reflexões profundas sobre esses trabalhos. Deu para você entender? Pois bem, com isso os sacerdotes farão aquilo que eu tenho defendido nos meus trabalhos, ou seja, eles reescreverão a história passada sob uma lente teológico-política, onde o fetiche é a base principal de feitiço, de hipnose, fazendo com que, na verdade, este Javé, que era só uma figura personificada, tribal, monárquica, de alguma forma um líder de um grupo solitário, vai ganhando outras dimensões, inclusive até numa perspectiva anatômica. E por falar isso, eu lembro inclusive da Anatomia de Deus, uma obra fantástica que também deixo aqui na descrição para vocês. Portanto, nós podemos entender a perspectiva do Dr. Sacha e sua investigação sobre influências de pesquisas modernas, desde a alta, a baixa crítica, com o método histórico crítico, portanto, ainda com novos paradigmas de uma historiografia ou uma análise mais profunda sociológica. O Dr. Sacha, ele vai dialogar com alguns critérios metodológicos e disciplinas ou campos do saber importante. Primeiro, ele nos mostra que não sei o seu grau, e portanto eu falo de forma muito respeitosa, de conhecimento nos textos originais, nos manuscritos, Códice Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, falando do Novo Testamento, o Muratoriano, ou falando do Antigo Testamento, eu posso aqui dizer o Códice Aleph, ou a versão de Áquila, entre outros códices próprios da Bíblia hebraica, quem sabe a própria Massorá Parva. Mas fato é que dá para perceber que o Dr. Sacha, ele trabalha com a crítica das fontes, a alta crítica. E ele faz distinção, inclusive, entre aquela hipótese que dizem que está falida,
que não tem mais fundamento, e eu disse que eu aperfeiçoei a hipótese documental, inclusive quando passei a pensar hermeneuticamente no meu livro Hermenêutica Bíblica, Jurídica e Filosófica, onde eu disse que eu tive que aperfeiçoar o método histórico crítico. E ao olhar indiciariamente para os documentos, mergulhando numa intertextualidade, é possível que a gente veja ainda traços de diversas tradições, ainda que nós possamos separar a GEDP, não mais como GEDP, pensando javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, mas já podemos afirmar que tudo não passa de tradições do templo e da monarquia. E isso basta. Onde diferentes sacerdotes que cumprem diferentes papéis, porque eu não acredito em profetas, portanto são os sacerdotes que estão construindo essas narrativas, o Dr. Sacha ainda assim traz a sua análise sobre essas formas documentais na crítica literária a partir da crítica das fontes. Portanto, é evidente que a sua obra não poderia deixar de comensurar historiadores como Israel Finkelstein, a Bíblia não tinha razão, que na verdade argumenta contra a historicidade do Êxodo e da própria conquista de Canaã. Mas o mais interessante é o que o Dr. Sacha traz sobre Moisés. Sabe aquela perspectiva freudiana, justamente, onde, especialmente Moisés, em O Monoteísmo, de Freud, aparece como uma figura egípcia adaptada à tradição hebraica. E isso que me fascinou na leitura da obra do Dr. Sacha. E por isso muitos podem me perguntar, Alessandro, por que você só fica mostrando o livro do livro? Porque é um livro de leitura. Veja, para um acadêmico de tamanha erudição, faça uma pesquisa sobre o Dr. Sacha, sabe? Mas a sua linguagem é uma linguagem tão acessível que mesmo aquele simples leitor, pessoal, sabe? Da Bíblia, que não tenha tanto estudo, conseguirá compreender. Vamos então, nesse momento, entender um pouco mais as implicações filosóficas e teológicas que também são levantadas pelo Dr. Sacha, ok? Primeiro, a sua obra propõe que o monoteísmo é uma invenção. Então ele segue tantos outros acadêmicos. E é claro que não foi baseado numa adivinhação, e sim em uma vasta produção acadêmica e documentação totalmente valoráveis do ponto de vista da historiografia e da própria teologia. Ou seja, ele vai tocar em pontos sensíveis. Primeiro ponto é aquele que a galerinha aqui do YouTube não gosta. Ele exclui a ideia de autoridade divina dos textos bíblicos. Não é que ele queira relativizar, é que não dá para pensar justamente a autoridade divina dentro de uma compreensão tão profunda em um diálogo intercultural próprio, entende? E interdisciplinariedade, você afirmar que os textos sejam divinos, inspirados, sabe? Outra questão é que ele abre o espaço para uma leitura mais secularizada e crítica da própria religião. E aí, mesmo se atendo ao judaísmo, é possível pensar como as religiões criam seus mitos. Aqui ele me leva profundamente numa leitura de Platão por Marcel Detienne. Compreender a virada do mito em Platão. O Dr. Sacha sequer trata disso no livro. Eu aqui estou acrescentando a minha visão sobre o tema para enriquecer mais essa abordagem. Por quê? Porque ele vai apontar o papel político e identitário das religiões como ferramentas de coesão e também de exclusão. Portanto, com Javé, a intolerância é institucionalizada. Inclusive, a legalização da desumanidade, onde crianças são violentadas, mulheres, pessoas em condições especiais, até mesmo animais. É um processo implacável de destruição, violação, inclusive, da própria propriedade privada, onde o direito não são dos povos, e sim dos hebreus. O Dr. Sacha ele vai questionar a própria noção de verdade revelada. E o que me atraiu no seu estilo? Não estou chamando de um anarquista intelectual, porque o que há é a cientificidade, a metodologia
e a sua maneira crítica de fazer a sua abordagem. Mas todos sabem que eu não sei quanto tempo eu, depois de me formar em Direito, permanecerei na estrutura judiciária, porque eu me vejo como uma espécie de anarquista intelectual, onde você tem que pensar fora da caixinha, sair dos modelos e paradigmas. Inclusive, antes de me formar em Direito, já produzi uma obra que é hermenêutica, bíblica, filosófica e jurídica, mostrando o que penso sobre o fenômeno hermenêutico, seja da vida, seja da literatura, da obra de arte, ou mesmo das normas que são criadas pelo poder judiciário, legislativo e executivo. Então ele tem o seu estilo próprio, embora seja um texto muito denso, teoricamente falando, o estilo do Dr. Sacha é acessível. Por isso eu quero aqui recomendar a você que está me assistindo a adquirir este projeto. Porque este projeto aqui, o Dr. Sacha consegue fazer algo que eu faço aqui todos os dias, mas mesmo assim, alguns ainda me criticam, dizendo que a minha erudição, o meu vernáculo português, é inacessível para um público onde as pessoas, a grande maioria, por exemplo, não detém um código de linguagem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu seja muito prolixo, mas não que eu seja, na verdade, tão tecnicista em empregar a minha linguagem. Então o Dr. Sacha, ele consegue conjugar erudição com coesão, com clareza, sabe? De uma maneira que provoca, na verdade, no leitor, sabe? Algo forte. É como se ele estivesse te chamando para poder fazer um contraproselitismo, sabe? Não estou falando contraproselitismo do ponto de vista de você ser intolerante. Pensar a religião de forma mais crítica, sabe? A partir da análise desses documentos. Então, é um convite, meus queridíssimos inscritos, para uma leitura prazerosa. Portanto, a invenção do monoteísmo não pode faltar na sua biblioteca. Ela se insere como uma obra magna que propõe um desencadeamento do olhar religioso tradicional, ok? Que vai, na verdade, se contrapor, substituir aquela análise simplória por uma teologia histórica, a mera análise literária por uma narratologia ou por uma antropologia. Não. O Dr. Sacha busca entender a origem das religiões sem dogmas. É uma leitura essencial. E, portanto, eu quero te desafiar, não só adquirir o livro A Invenção do Monoteísmo, do Dr. Sacha, e você irá fazer uma dobradinha. Você irá comprar esta obra e comprará os meus volumes, veja, com um super desconto. Aqui ao lado, inclusive, está passando para você, aqui, ó, o meu recente trabalho, resultado de uma pesquisa profunda. Deus criou tudo do nada, não pode faltar justamente na sua prateleira, mas é para ler. Porque neste projeto eu desconstruo de uma vez por todas a ideia de que o verbo bara seja um verbo empregado e tenha tido alguma vez na história a ideia, a conotação de se empregar o ato soberano de um ser que criou tudo a partir do nada. E então, você gostou de fato deste conteúdo? Uma simples abordagem analítica e expositiva da obra te enriqueceu? Aguçou em você o interesse em saber mais? Pois bem, não perca seu tempo com entretenimento. Invista o seu tempo em conhecimento. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, deixe um valeu demais, porque você não só valoriza o meu trabalho, mas me possibilita continuar aqui, fazendo este trabalho, trazendo um conteúdo de muita qualidade. Eu quero agradecer a você que é membro deste canal. É um número muito pequeno, mas se não fosse vocês, eu não estaria aqui. É através da sua cooperação e do meu trabalho que leva a vocês o conhecimento que nós conseguimos continuar aqui este projeto, onde eu concilio o meu tempo com a minha família,
com a minha atividade como estudante e outras atividades para defender o pão de cada dia dignamente. Deixa aí o seu comentário que eu responderei todas as questões necessárias sobre as tuas dúvidas. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos, um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, teologia, religião e política com coragem, profundidade e conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode tudo com Alessandro Moreno.